Eu nasci no meio da onde tu vê a matança. Como se diz, desculpa, o gaúcho não vive sem carne, né? O que eu quero te falar pra ti? Que é um diálogo sociável e algo de crescimento, que aonde eu convivo não tem essa parada. Tá de parabéns pelo teu trabalho. Cara. Obrigado, Ederson, mano. Obrigado aí pelas palavras. Pela tua atenção aí. Fala, bicho. Aqui é mais um bicho. Tô aqui na Barra da Lagoa, em Florianópolis, para conversar com a galera aí. Como vocês podem ver, o quiz da verdade, né? Valendo prêmio, que eu coloquei gin tônica ao suco. E tô fazendo umas perguntas sobre a indústria do leite e ovos principalmente, mas para gerar reflexão na galera aí, ver se o pessoal sabe o que eles estão consumindo, como eles se sentem aí em relação à crueldade animal, até a questão de sustentável, a questão de saúde. Vamos ver o que vai dar de debate aí. Uma das conversas que eu tive aqui falou que justamente a falta de adesão, a falta de ter mais isso em massa é difícil das pessoas de aderir. Então se inscreve aí, deixa um comentário, compartilha com a galera mesmo, com os veganos, com não veganos, com os vegetarianos, o que for. Porque esse debate é muito importante para todo mundo, não importa se você é vegano ou não, esse debate é muito importante para as pessoas saberem o que está por trás da indústria e tal. Mas é isso, agradeço aí mais uma vez para quem tá seguindo aí, valeu aí família. Eu vou te fazer umas perguntas, aqui tem as alternativas A, B, C e D, e aí você coloca o copo onde você acha que é a resposta certa, beleza? Vamos lá, primeira pergunta. Apenas galinhas botam ovo e vacas produzem leite, então o que fazem com os galos e bois, ou seja, os machos? A, são soltos na natureza, B, o processo é controlado de forma que só fêmeas nascem, C, eles são vendidos como pets, ou D, são mortos nos primeiros dias. É a B, o processo é controlado de forma que só fêmeas nascem. Na verdade é D, eles são mortos nos primeiros dias. Assim que eles nascem, como eles não têm nenhuma utilização, por exemplo, o bezerro para produzir leite quando ele é macho, ele não tem nenhuma utilização, então eles matam para produzir carne de vitela. E no caso das galinhas, né, os pintinhos eles morrem já nos primeiros dias para ser... A vitela, na realidade, ela não é produzida quando o feto está dentro da barriga ainda, e daí a vaca é abatida? Também. Às vezes a vaca que tá indo ser abatida, ela tá grávida. Mas muitas vezes eles pegam o bezerrinho que acabou de nascer. Daí encerram eles ali no fechadinho e tratam com leite pra carne ficar. Eu sei como é que é. Esse é o processo, não é isso? Na parte que tu tá me passando, que ele sofre vamos dizer, uma judiaria em si. Isso. Pelo processo de nós comemos a carne. Isso. Que é uma iguaria. Isso. É isso, aham. Pergunta número 2. Quantos ovos em média uma galinha bota na natureza versus na indústria de ovos? A. 12 na natureza e 50 na indústria de ovos. 250 na natureza ou 300 na indústria de ovos. 12 na natureza e 300 na indústria de ovos, ou mais ou menos a mesma quantia? Mais ou menos a mesma quantia. Você acha que é a D? Na verdade é a C. 12 na natureza e 300 na indústria de ovos. Isso porque eles fazem manipulação genética de forma a ter só galinhas que têm uma maior quantidade de produção de ovo. E aí conforme isso vai passando de geração em geração, eles vão tendo galinhas cada vez mais, que dão cada vez mais ovos. E eles vão tirando o ovo, isso vai estressando, ela vai colocando mais. E por isso que elas chegam nessa quantia absurda de 300 ovos. E aí o que você vê muitas vezes são galinhas que têm falência de órgãos, que não conseguem sustentar sobre as próprias pernas. E que, enfim, muitas morrem e adoecem no processo ali. E tem que ser retirado rápido ali do galpão, ali do meio das outras, porque elas podem passar doenças, né? 3. Qual prática padrão mais comum utilizada para matar os pintinhos machos na indústria de ovos? A. São dilacerados em uma máquina. B. São sufocados em sacos. C. É feita eutanásia com um medicamento. Ou D. Ovos de macho são esmagados antes de serem chocados. A. São dilacerados em uma máquina? Acertou, eles são dilacerados em uma máquina. É isso mesmo. Já nos primeiros dias eles são jogados assim, são separados, os machos são jogados nessa máquina e são feitos ali para fazer ração, por exemplo, nugget, esse tipo de coisa. 4. Devido ao modo como são confinadas, as galinhas sob estresse se atacam, podendo até mesmo cometer canibalismo. Como a indústria contorna esse problema? A. Eles aumentam o espaço em que são confinadas. B. Eles colocam elas em pequenas jaulas individuais. C. Colocam brinquedos para distrair elas dando mais comida. Ou D. Mutilam seus bicos fora. Mutilar o bico.
Remutilado o bico, é o processo de debicagem, né? Eles cortam o bico fora dela para que elas não machuquem umas outras e não passem doença, nem infeccione, nem esse tipo de coisa. Até não bicar o ovo. Eu digo isso por experiência própria, porque galinha, né? Elas bicam o ovo para poder extrair o cálcio ali que elas perdem quando elas produzem o ovo, né? Então elas precisam do ovo, na verdade. A gente não precisa, elas que precisam, né? 5. O que acontece com galinhas e vacas quando sua produção de ovo e leite diminui? A. Nada. Produzem até naturalmente morrerem. B. São mantidas em santuários, pastando até morrer. C. São levadas para o abatedouro. Ou D. São injetadas com hormônios para produzirem mais. C. São levadas para o abatedouro? É isso mesmo. Elas são levadas para o abatedouro porque elas não têm mais utilização ali. Né? Aí elas são abatidas, às vezes muito jovem, né? Porque elas vivem bastante. Mas essa pergunta vem mais pra frente. Qual a expectativa de vida de uma galinha na indústria de ovos versus na natureza? 3 na indústria de ovos, 12 na natureza. 1 ano na indústria de ovos e 7 anos na natureza. 7 na indústria de ovos e 10 na natureza. Ou mais ou menos a mesma. Vou na opção A. Mas você acha que não é? Eu acho que não é. Por quê? Tô em dúvida. Ah, tá. É A mesmo, é. Tô de boa. É 3 anos na indústria de ovos e 12 na natureza. Elas vivem 1/4 do que elas naturalmente viveriam, né? Elas têm 3/4 da vida dela interrompidas. Sim. Por conta desse modo de produção. 7. Por que as vacas produzem leite? A. Por conta dos humanos, por uma evolução mútua. B. Porque elas naturalmente dão a partir da fase adulta. C. Porque elas estão prenhas por causa do bezerro. Ou D. Porque comem mato e secretam o excesso do cálcio através do leite. Na realidade o animal em si produz leite por causa do filhote, né? Do filhote. Isso. Mas posterior, elas também produzem leite, né? Mas para elas produzir, elas precisam engravidar de novo. Não, na realidade tem um processo daí lá que o criador vai lá e faz dela para ela poder ter leite, né? Que nem uma vaca leiteira, né? Tem um processo feito, né? Qual que é esse processo? Esse processo... E agora? Pode falar. Esse processo eu acho que eles... É engraçado. Eu não sei, eu acho que eles se passam com a vaca, né, cara? Como assim se Vão passam? fazer uma brincadeira, né, cara? Eu acho que eles... vão a ferro na vaca, né? Não, na realidade eles tipo, fazem uma inseminação do animal, né? Que é animal chamada inseminação artificial, né? Eles enfiam um braço, né? No ânus dela, aí eles inserem ali o sêmen e aí eles fecundam ela, né? É chamado até de hack de estupro esse, né? É o lugar que eles fazem isso, né? Então, de certa maneira, eles estupram a vaca para manter ela prenha para que ela continue dando leite, né? É isso aí. 8. Qual a prática padrão para engravidar uma vaca na indústria de laticínios? Acabamos de responder, né? São presas engravidadas pelo fazendeiro. Qual a expectativa de vida de uma vaca na indústria versus em um santuário? 2 na indústria e 10 num santuário. 16 na indústria e 20 anos num santuário. 5 na indústria e 20 anos num santuário. Ou mais ou menos a mesma? Eu vou lá de novo. 2 na indústria e 10 no santuário? Na verdade é a C, é 5 na indústria e 20 no santuário. Vamos lá. Quanto em média uma vaca produz na indústria do leite versus na natureza? Mais ou menos a mesma. B, 2 vezes mais. C, 10 vezes mais. Ou D, 20 vezes mais. Cara, eu posso dizer que uma vaca produz 36 litros de leite, tá? Agora eu não... Quantas vezes mais é difícil dizer. Quantas vezes mais é... E um chute? Um chute, velho. 2 vezes, 10 vezes ou 20 Não, cara, vezes? é bem mais, cara. Bem mais do que 10. É mais do que 10. Na verdade é 10 vezes mais mesmo. 10 vezes mais, Agora eu vou te deixar uma última pergunta que é a bônus pra gente encerrar. Uma dieta à base de plantas é perfeitamente saudável para todas as pessoas em todas as fases da vida? A, exceto atletas. B, exceto gestantes. C, exceto bebês. Ou D, nenhuma das anteriores? Até onde eu entendo, a alimentação ela é saudável. Eu acho que para todos ela é viável.
Acho que não tem nenhuma fase, vamos supor, de pequeno ou mais velho, que muda um pouquinho a tua pergunta, que vai mal não faz. Então é D, nenhuma saúde, das anteriores. Né? É saúde, né, brother? É isso mesmo, não tem nenhuma exceção, é perfeitamente saudável para todas as fases da vida. Com certeza. E depois dessas perguntas, as respostas, assim, o que te faz refletir sobre o modo que a gente consome, produz, né, com esses animais? Cara, eu tava comentando com a tua colega ali, né, com todo respeito, ela é vegana, você também, né? E eu vou ser bem sincero, brother. Eu não consigo viver sem carne, tá? Eu tava falando pra ela, cara, eu como 2 bifes de manhã antes de vir trabalhar. Eu como ovo, como feijão, como massa, como arroz. Tá? Eu vou chegar em casa e vou comer uma carne. Fui criado em região de campanha, me passou de. Até essa na pergunta na questão do leite, aí depois eu fiquei pensando, pô, cara, eu me criei na região de campanha, disseminação tanto de vaca, não se inseminar uma égua e tudo mais, essas paradas. Então, eu nasci no meio da onde tu vê a matança, tu mata pra comer, tu cria pra comer. Então, hoje eu vou ser bem sincero, eu vejo que para muitas pessoas muda totalmente a pessoa, a saúde da pessoa, mas eu não consigo viver. Eu sei que faz bem, mas eu não consigo viver sem. Como você sente em questão de saúde? Sua saúde é boa? Como você sente em questão de saúde? Não, na realidade, eu tava falando pra ela, cara, olha pra mim, cara, eu tô quase fazendo 50 anos, mas eu não sei se eu tenho colesterol, nunca fui ver. Nunca deu uma olhada. Em questão de saúde, brother, sei que não tá perfeito. Boa não pode ser que tá, não, daí eu tô mentindo. E você não tem medo de repente, na sua... Porque agora você tá com 50 anos e pra mim, ao meu ver, é uma idade... 50, né? Quase, né? Certo. Eu vejo uma idade relativamente jovem pra mim, ao meu ver, né? Você não receia quando você tiver mais velho, você viver os seus últimos anos de vida doente e sabe, viver os últimos anos sofrendo ao invés de levar uma vida tranquila? Pensar, eu penso, tá? Mas eu também penso assim, ó, eu penso muito em Deus, sou uma pessoa totalmente em Deus. Eu peço que ele me leve antes de acontecer esse fato, né? Mas eu sei que se eu parar pra mudar de vida, começar a fazer um exercício, começar a mudar a alimentação e tudo mais, é claro que eu vou ter. Vai prorrogar, como você falou, botar, como é que se diz a palavra? É menos chance de adquirir uma doença de pessoas que fazem o uso contínuo do que nós estamos conversando. Comer carne disso e aquilo, que na realidade, pra mim é bom, mas que não é saudável, não é. Mas como se diz, desculpa, o gaúcho não vive sem carne, né, cara? Na verdade, como você respondeu ali, todas as pessoas podem viver em qualquer fase da vida, claro, você consegue viver e ser muito saudável. Eu, por exemplo, ontem eu corri 10 km em 47 minutos. Eu tô fazendo maratona, eu faço natação, eu faço musculação, faço pedalada de longa distância. Então hoje eu tô no meu pico, assim, no meu melhor, que eu nunca estive, e eu sou vegano há pouco tempo, sabe? Há 2, quase nem 3 anos, sabe? Então eu vejo e sem carne mesmo já faz mais de 5. Então eu vejo uma grande diferença mesmo de quando eu comia esses produtos para hoje quando eu não como, sabe? E eu também receio pela minha vida quando eu tiver mais velho, sabe? Eu não quero viver uma vida acamado quando eu estiver ali no, sabe? Inclusive nisso de Deus, assim, eu faço geralmente essa pergunta: quem você acha que tá ali num abatedouro, assim? Quem estaria? Jesus, Deus, a presença divina ou o diabo? Cara, se nós formos entrar em detalhe nessa questão, cara, eu vou te falar pra ti, ali na realidade eu acho que não tá nenhum nem outro, né, cara? Deus permitiu, vamos dizer que existe um livre-arbítrio, tá? Quem tá ali sabe o que tá fazendo, tá? Cara, Deus, ele abomina. E tu maltrata o ser humano como um ser que é esse aqui, tá entendendo? Então é uma coisa que tá acontecendo, mas aos olhos deles não está sendo bem vista. Agora, se ele tá ali ou o diabo tá ali, eu não sei. Mas eu sei que ele não tá gostando nem um pouco. Exatamente. Isso pode ter certeza. Então você não teme também, de repente, quando você for chegar lá nas portas do céu e você vê que você contribuiu para que isso acontecesse, da sua alimentação? Eu vou te falar pra ti assim, ó. Vou ter que pagar muito então, cara. Se eu for te falar pra ti. Mas você pode ainda, né, se arrepender e né, como pecador você pode se arrepender e mudar o seu hábito uma vez que você sabe da verdade, né? Sabe que todo esse nosso diálogo, ele, cara, vai ter perguntas e perguntas. Se nós começarmos a entrar em detalhe, tipo de religião, em questão de pecado, a palavra fala sobre o alimento, mas não diz que a palavra não diz que tu deve de viver só com um tipo de alimento.
Tá? A palavra diz que o porco, para muita religião, ele é imundo. Por que os muçulmanos e outros não comem porco? Porque aconteceu um fato lá que Jesus pegou, não sei se tu sabe, Jesus tinha uma nações de espírito, ele jogou nos porcos. O que aconteceu? Os porcos foram e caíram num precipício. Então, são bichos imundos, tá entendendo? Então, voltando na questão, a gente tá falando de comida. Pô, cara, nós vamos entrar numa parte assim que nós vamos debater até amanhã. Sabe por quê? Porque daí é o seguinte, tu tem uma ideologia, eu tenho a minha. Eu vou respeitar a tua como eu quero que tu respeite a minha. Mas nós vamos começar em questão de falar de pecado e tudo mais. É que eu gosto muito desse assunto de religião, né? Eu cresci em família cristã, eu tenho 2 tios que são pastores, então eu já li a Bíblia, eu gosto muito desse assunto. Tu conhece bem a palavra. Aham. Inclusive tem muitas passagens que citam ali que indicam que, na verdade, comer carne, comer animais em geral não é uma coisa bem vista por Deus. E o que eu acho legal, assim, de refletir é, assim, ao meu ver, e no ver de quem segue a palavra, Deus ele fez essa obra perfeita. Sim. Ela é perfeita. Então por que a gente manipula geneticamente os animais? Por que a gente reproduz eles em massa? Mas isso aí é o ser humano daí, né, cara? Tá entendendo? Daí é a cobiça. Isso, tá entendendo? Exatamente. É a cobiça do ser humano. Mas a gente não pratica cobiça quando a gente vai lá e financia? Cara, nós cobiçamos todos os dias. Tu for, de alguma forma tu cobiça alguma coisa. Tá entendendo? Mas isso é do ser humano. Isso é falha do ser humano. Tá? O que perfeito é só Deus. Por exemplo, do livre-arbítrio que você citou, né? Você acha que a gente tem livre-arbítrio pra cometer um ato de homicídio, a gente matar uma pessoa? Deus te deu pra te vai e faça o que tu queres, cara. Você cometeria? Hã? Você cometeria? Eu já cometi, cara. Já cometeu homicídio? Ah, então, e aí? Eu vou ter que me acertar com o cara lá daí, tu entendeu? Mas você cometeria de novo? Você se arrepende? Me arrepender do quê? De cometer um homicídio? Não, eu não cometi nada, tô brincando. Não, se você cometesse, eu não, digo. né, cara? Eu acho que o cara tem que, né? Tem que se arrepender. Então, ao meu ver, assim, é a mesma coisa com esses animais. Você comeria um cachorro, por exemplo? Pô, cara, eu vou te falar pra ti que dependendo da situação eu comeria, cara. Dependendo da situação. Dependendo da situação, se eu tivesse necessidade de comer carne de outros animais, se eu tivesse necessidade, eu comeria. Eu comeria até carne de ser humano se eu tivesse necessidade. Né? Não tô falando, né? Se eu tivesse necessidade. Mas agora a gente não tá nesse contexto. A gente vai no mercado jamais, né, brother? Isso já é surreal, né, cara? Isso já não é uma conversa... Exatamente. Então, o meu trabalho aqui, pra ser sincero, irmão, é trazer isso, assim, muitas das perguntas que eu faço, você sabe bastante porque você já teve essa vivência, então você sabe ali os por trás, né? Sim. Mas muita gente não sabe mesmo, assim, a maioria dessas coisas. Então eu tenho que trazer pra educar as pessoas, pra que pelo menos elas tenham autonomia pra decidir se elas, o que elas estão consumindo, se elas realmente concordam ou não, sabe? Mas, cara, sabe que eu vou te dar os parabéns pelo teu trabalho e eu tô aqui, eu tô pensando, tá? Eu tenho um problema na cabeça, cara, sofri uns 2 traumatismos, tá? Certo. Tô bem na cabeça, tenho um tiro na cabeça, então assim, é o seguinte, eu digo que eu tô bem, tá? Mas eu fico viajando, assim. E eu tava pensando assim, cara, tu imagina eu chegar aos 50 anos aí, correndo 20 km, cara? É capaz, cara. Tem um documentário, eu até vou deixar o cartão aqui contigo. Deu um brilho na cabeça. Deu um brilho na cabeça? Pô, me deu, fiquei pensando assim, pô, tu imagina assim, ó, aquele tiozão lá, cara, lá, ó. Tiozão lá, 50ão, ó lá, ó. Total. Pô, cara, os caras de 30 anos não fazem metade. Imaginei. E o outro lado de o 50ão, o cara acamado. Imagina você viver acamado seus últimos anos de vida, que terror que deve ser. E outra coisa, a carne e derivados, elas têm relação com derrame, por exemplo. Sim. Então é bom tomar cuidado assim com isso, né? Se você teve já traumatismo, esse tipo de coisa, é muito importante, porque tem muita doença que você pode até ser revertido com uma alimentação à base de plantas. Sim. Então quanto antes você começar, cara, é a melhor coisa. Eu concordo contigo nessa questão das plantas aí, porque na realidade já vem dos índios pura, né, meu? É isso vem das mesmo. plantas, né, brother? Isso mesmo. Vem das plantas, né? Exatamente. Isso aí. Então é tudo uma soma assim, você vai estar se beneficiando na sua saúde, você vai beneficiando o planeta, porque a gente sabe que não é sustentável, né, a agropecuária e a pesca industrial, e também a questão que a gente debateu aqui um pouco, que é a questão dos animais, né, de cuidado com eles, de não cometer crueldade com eles de forma desnecessária, né. Muito massa, porra, Ederson, muito da hora essa ideia, e falando até de religião cara. Aí, porra, muito massa. Legal. Sabe que às vezes eu fico falando com os colegas meus, eu falo bem assim, pô, cara, que falta às vezes o cara trocar uma ideia com eles falam assim, meu, tu é muito louco, isso não é que é muito louco, cara. Às vezes eu tento adquirir experiência,
como eu não tenho dinheiro, às vezes não corro atrás, o que eu quero te falar pra ti? Que é um diálogo sociável e algo de crescimento, que aonde eu convivo não tem essa parada. E meus brothers falam assim, não, é por isso que nós falamos que tu é muito louco, não é, cara? Só que o que falta é ter alguém pra tu trocar um diálogo de crescimento. Isso mesmo. Você vai te estar de parabéns pelo teu trabalho. Cara. Obrigado, Ederson, mano. Obrigado aí pelas palavras. Pela tua atenção aí. Tamo junto, irmão. Vou fazer aí o seu gin tônica aí pra ti, mano. Você quer? Aí sim.